Como superar a dúvida? A dúvida é uma batalha que todos enfrentamos, mas a palavra de Deus nos mostra o caminho para superar. Jesus nos disse em Mateus capítulo 21, versículo 21, que se tivermos fé e não duvidarmos, podemos mover montanhas. Portanto, a primeira chave para superar a dúvida é fortalecer a nossa fé. Para fortalecer a nossa fé, precisamos meditar nas Escrituras e nas promessas de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ao encher nossos corações e mentes com a palavra de Deus, nossa fé cresce e a nossa confiança nele se fortalece. Quando surgirem dúvidas, se lembre das promessas de Deus e confie nelas. Outra estratégia vital é buscar a oração e a comunhão com Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Quando estamos cheios de dúvidas, podemos orar e pedir a Deus sabedoria e discernimento. Ele nos guiará e nos dará a paz que excede todo entendimento. Além disso, é essencial se cercar de pessoas que compartilham a fé e podem encorajar você. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 nos lembra: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A dúvida pode surgir quando enfrentamos desafios na vida. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras, problemas de saúde ou conflitos pessoais. Em tempos como esses, se lembre de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A dúvida também pode atacar a sua identidade e propósito. Quando você se sente perdido ou sem direção, se lembre de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um plano para você e a dúvida não pode mudar o propósito que Ele tem para sua vida. Por fim, se lembre de que todos nós enfrentamos a dúvida em algum momento, mas é a nossa resposta que faz a diferença. Confiar em Deus, fortalecer a fé, buscar a orientação dele e se lembrar das promessas divinas nos ajudam a superar a dúvida. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que a paz de Deus e a força da sua palavra o guiem na jornada para superar a dúvida e viver uma vida de fé e confiança nele. Superar a dúvida exige uma atitude constante de rendição a Deus. Muitas vezes somos tentados a confiar em nossa própria compreensão e sabedoria limitadas. No entanto, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos lembra de não confiar em nosso próprio entendimento, mas reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso significa que devemos trazer nossas preocupações, medos e dúvidas diante de Deus em oração e busca contínua. Quando a dúvida começa a se infiltrar em sua mente, é crucial se lembrar de que Deus é soberano. Ele é o Criador de tudo e tem um plano perfeito para a sua vida. Mesmo que as circunstâncias pareçam sombrias, se lembre de Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus pode usar até mesmo as situações difíceis para cumprir seus planos. Além disso, a dúvida muitas vezes nos leva a buscar validação e respostas em fontes humanas. Podemos nos voltar para amigos, familiares ou autoridades em busca de orientação, mas a verdadeira sabedoria vem de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5 nos incentiva a pedir sabedoria a Deus sem duvidar, e Ele nos dará sabedoria de maneira generosa. Ao confiar em Deus como nossa fonte de sabedoria, podemos superar a dúvida que resulta de conselhos conflitantes. A paciência desempenha um papel fundamental na superação da dúvida. Quando enfrentamos circunstâncias desafiadoras ou esperamos respostas, pode ser tentador duvidar da fidelidade de Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 10, versículo 36.
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A dúvida pode ser dissipada quando confiamos que Deus cumprirá suas promessas no tempo certo. Em situações de dúvida, não subestime o poder do encorajamento mútuo. A comunhão com outros crentes pode fortalecer sua fé e te ajudar a superar a dúvida. Como é mencionado em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, se reunir com outros para estimular o amor e as boas obras é uma maneira de edificar uns aos outros e enfrentar a dúvida juntos. Em resumo, superar a dúvida é uma jornada que requer confiança contínua em Deus, busca de sabedoria divina, paciência e comunhão com outros crentes. A dúvida é uma ferramenta que o inimigo usa para minar a nossa fé, mas a palavra de Deus e a comunhão com Ele e com outros crentes são as armas poderosas para vencer essa batalha. Se lembre de que todos enfrentamos a dúvida em algum momento, mas Deus está sempre disponível para fortalecer a nossa fé e nos guiar em direção a um relacionamento mais profundo com Ele. Ao meditar na palavra de Deus, orar constantemente e confiar em suas promessas, você pode superar a dúvida e experimentar a paz que só vem da confiança em Deus.